Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Yamara Leal e é um prazer te receber aqui. Você sabe o que significa a sigla LGBTQIA+. E se sabe, saberia me dizer quais foram as conquistas de direitos humanos que este grupo social já alcançou? Então fica ligado aqui. Hoje no nosso bate-papo teremos a participação de 3 especialistas discutindo um pouco sobre o assunto. Mas antes disso, deixe aqui nos comentários o que você já descobriu sobre a sigla LGBTQIA+. O nosso primeiro convidado é o Dr. Guilherme Soares. Ele é graduado e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como mestre e doutor pela Universidade de Harvard. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Yamara. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo e possibilitar que possamos debater melhor sobre essa temática, que são os direitos da comunidade LGBTQIA+, que é um tema tão atual e de necessária discussão. Eu acredito que a maioria de vocês que estejam assistindo esse vídeo já tem o conhecimento de que não é de hoje que a comunidade LGBTQIA+, luta para conquistar direitos e respeito na sociedade. Tem todo um contexto por trás dessa luta e é justamente sobre esse assunto que eu irei tratar agora com vocês. Bem, inicialmente eu vou falar sobre as relações homoafetivas nas antigas civilizações. Na Grécia Antiga, era muito comum que pessoas do mesmo sexo se relacionassem entre si. Um homem, por exemplo, poderia se relacionar com outro homem e não havia preconceito, já que naquela época a finalidade da relação não era a procriação. Só que essa realidade muda com a expansão do cristianismo ao redor do mundo, já que a igreja e as pessoas que eram adeptas daquela religião condenavam as práticas homoafetivas. Através da Inquisição, a igreja passou a perseguir os homossexuais e também a puni-los com tortura e penas de morte. A partir daí, as relações entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser condenadas no mundo todo. Inclusive, muitos países adotaram a pena de morte como forma de punir as relações homoafetivas. A homoafetividade foi, por séculos, considerada uma doença. Essa realidade começa a mudar a partir da segunda metade do século XX. Por meio de um movimento que ficou conhecido no mundo todo como a Revolta de Stonewall, que foi um marco da luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Esse movimento se deu após policiais agredirem pessoas transgêneras em um bar localizado na cidade de Nova York. E as pessoas que presenciaram aquela cena se revoltaram e deram início a uma série de manifestações, reivindicando direitos. A revolta teve efeito positivo e a homossexualidade foi descriminalizada. E a partir daí, as conquistas da comunidade LGBTQIA+ se intensificaram e muitos países também passaram a descriminalizar a homossexualidade, além de dispor uma série de direitos que garantiam a proteção de pessoas que faziam parte da comunidade LGBTQIA+. No Brasil, a população LGBTQIA+, alcançou uma série de conquistas. Entre elas, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, a permissão para casais homoafetivos adotarem crianças e a criminalização da homofobia. Entretanto, é notório que ainda há um preconceito muito grande da sociedade no que diz respeito às relações entre pessoas do mesmo sexo. A comunidade ainda enfrenta muitos desafios para serem aceitos. Muitos países ainda condenam a homossexualidade, inclusive alguns deles ainda adotam a pena de morte. Então dá para perceber que, apesar das conquistas alcançadas até aqui, a comunidade LGBTQIA+, ainda tem um longo caminho pela frente na busca pelos seus direitos. Muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedor. Agora a nossa conversa sobre a temática será com o coordenador de mídias e projetos da Associação Grupo Gay da Bahia. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Jardel, sou coordenador de mídia e projetos do Grupo Gay da Bahia e vou falar um pouco sobre o projeto e a sua importância. O Grupo Gay da Bahia é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil, fundado em 1980.
Registrou-se como sociedade civil sem fins lucrativos em 1983, sendo declarado de utilidade pública municipal em 1987. E em 1988 foi nomeado membro da Comissão Nacional de AIDS do Ministério da Saúde do Brasil e desde 1995 faz parte do Comitê da Comissão Internacional de Direitos Humanos Gays e Lésbicas. O grupo declara ter 3 objetivos: 1. Lutar contra a homofobia e transfobia, denunciando toda e qualquer forma de preconceito contra gays, lésbicas, travestis e etc. 2. Informar sobre a homossexualidade e trabalhar para a prevenção do HIV e da AIDS junto à comunidade LGBT. 3. Conscientizar os homossexuais acerca dos seus direitos para que estes possam lutar por sua cidadania, dando cumprimento ao princípio da igualdade expresso na Constituição brasileira. Os resultados dos relatórios anuais do Grupo Gay da Bahia são amplamente divulgados por diversos meios de comunicação, como exemplo de mortes consideradas pela ONG como tendo sido motivadas por homofobia ou transfobia no Brasil. A lista produzida pelo Grupo Gay da Bahia em 2017 incluía Micaela Ferreira Avelino, morta após um assalto, onde foi feita refém; Abel Góes, que foi morto em circunstâncias desconhecidas na Itália; Verônica Rios, que faleceu por complicações no uso do silicone industrial; e Flávia Luísa da Silva, transexual, que faleceu de causas naturais, entre outros assassinatos que sequer aconteceram no Brasil, ou onde a motivação homofóbica ou transfóbica são questionáveis. Temos o Centro Baiano Anti-AIDS, Grupo Gay Negro da Bahia e a Associação de Travestis de Salvador. São entidades que estão relacionadas ao Grupo Gay da Bahia com base em seu estatuto social, independentes, mas conectadas na luta da prevenção e combate ao preconceito. Assim, o grupo segue trabalhando para defender os interesses da comunidade homossexual da Bahia e do Brasil, denunciando todas as expressões de homofobia, lutando contra qualquer forma de preconceito e discriminação, divulgando informações corretas sobre a orientação homossexual e conscientizando homossexuais da necessidade de lutar por seus plenos direitos de cidadania. Obrigada por sua participação. Seu trabalho em conjunto com a associação é muito importante para o grupo social LGBTQIA+, bem como a prestação de serviços de informações sobre os números de vítimas tanto no Brasil como no mundo. Bom, para finalizar agora o nosso bate-papo, iremos conversar com o promotor Dr. Vinícius Negreiros. Ele vai nos falar um pouco por que da resistência a prestar queixa contra a intolerância homossexual e por que muitas vezes essas vítimas deixam de ir atrás judicialmente dos seus direitos. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, obrigado pelo convite. Sinto-me honrado em participar desse bate-papo e poder agregar algo novo para todos que nos assistem. Os direitos LGBTQIA+, como parte dos direitos humanos, representam um avanço na proteção dessa parcela da população que sofre por conta de orientação sexual e identidade de gênero. Os dados trazidos ao longo da discussão deixam evidente a situação de discriminação e vulnerabilidade em que o grupo LGBTQIA+ se encontra atualmente, demonstrando a necessidade de que haja leis e direitos específicos que supram as necessidades e particularidades desse grupo. O Judiciário brasileiro tem, em certa medida, reconhecido determinadas demandas da população LGBTQIA+, como o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e a adoção conjunta por casais homoafetivos, por exemplo. No que diz respeito ao direito penal, o Judiciário brasileiro se mostra ainda bastante conservador. Em primeiro lugar, nosso Código Penal não prevê tipos de penas específicas para crimes de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Em segundo, o sistema de justiça envolvendo os órgãos de segurança pública e o próprio judiciário não tem combatido os crimes homofóbicos como deveriam. Tão desafiadoras quanto o judiciário são as políticas de segurança pública. Segundo Rezende Avelar, Valderes Brito e Luiz Melo, que realizaram um estudo nesse campo no Brasil, se a população brasileira como um todo está exposta à violência, essa situação agrava-se consideravelmente quando se foca o olhar em população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Muitos fatores agravam essa dura realidade para a população LGBTQIA+,
A postura de indiferença e muitas vezes de hostilidade das instituições de segurança pública tem levado esse segmento da sociedade a não denunciar as violações pelas quais tem passado. Também a subnotificação de dados estatísticos que relevem o real quadro de violência homofóbica no Brasil completa a difícil conjuntura no campo de segurança pública e da justiça em nosso país. Como as políticas públicas de direitos humanos conseguirão intervir em um campo conservador como o da segurança pública e do judiciário? Na segurança pública, mesmo na defesa social, Polícia Federal, Militar, Civil, subordinada ao Poder Executivo, parece haver um grande abismo entre os discursos de direitos humanos, advindo das políticas sociais e das corporações militares. No Judiciário, como este poder poderá desenvolver políticas, ações e decisões que assegurem os direitos humanos da população LGBTQIA+, considerando o contexto conservador e elitista desde a formação dos profissionais do direito até as estruturas burocráticas dos fóruns e tribunais. São essas as perguntas que não temos respostas. É difícil desenvolver política para um grupo específico e minoritário quando não se tem boa vontade por parte do Poder Legislativo e desinteresse da população geral. Obrigada, promotor, foi bastante esclarecedor. Bom, pessoal, agradeço a todos que assistiram até o final. Para finalizar, gostaria de acrescentar mais uma informação. Os direitos LGBT foram reconhecidos como parte dos direitos humanos pela ONU desde 2011. No entanto, estes direitos não são válidos em todo o mundo. A discriminação contra a população LGBTQIA+, ainda é uma realidade. E aí, gostaram do vídeo? Para mais vídeos como esse, deixe o seu like. Obrigada! Bom, pessoal, eu venho aqui ao final desse vídeo para esclarecer algumas coisas para vocês. Nenhuma das pessoas que participaram desse vídeo é coordenador de ONG, antropólogo, apresentadora, enfim. Isso faz parte de um trabalho que a gente estava fazendo em conjunto e nós resolvemos utilizar a nossa criatividade e elaboramos esses papéis para nós mesmos, para que nós pudéssemos passar esse conteúdo que foi apresentado para vocês da melhor maneira possível. Então, de já eu agradeço também a participação e presença de todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que assim que possível nós iremos te responder. Muito obrigado!